Estamos aqui mais uma vez no projeto Mamãe Maravilha e hoje com um tema muito interessante. Você tem que ficar aí ligadinho com a gente. Eu sou Helena Mello e hoje nós vamos colocar a cara nos livros. Se você não acompanhou o vídeo anterior, não se preocupe, ele vai estar aparecendo aqui ou em algum lugar aí que o YouTube nunca coloca no lugar certo, né? Mas vai estar aparecendo aí para você clicar e assistir o tema de musicalização, que foi o primeiro tema que nós conversamos aqui no primeiro bloco, no primeiro programa, né, do projeto Mamãe Maravilha. E hoje eu estou aqui com duas super poderosas, maravilhosas e lindas me acompanhando, porque vocês sabem que aqui o nosso bate-papo tem sempre especialistas na área, porque hoje nós vamos falar sobre literatura, gente. Uma coisa clássica e maravilhosa, que eu não sei usar muito ainda aquela tecnologia de ficar lendo em celular ou no computador, mas eu sou ainda daquelas antigas que pega o papelzinho na mão. Mas sejam bem-vindas, meninas. Eu vou apresentá-los aqui para o pessoal que está nos assistindo. Estou aqui com as duas lindas, Suelen Moura. Hoje vou apresentar o currículo aqui dela, porque foi um trava-língua para eu conseguir ler isso aqui, né? Formada em pedagogia, com pós-graduação em gestão em sala de aula, alfabetização e neuropsicopedagogia. Gente, é um trava-língua isso aqui, né? Mas é bonito de ler, né? É verdade. Bem-vinda, Suelen. Obrigada. Olá, pessoal. E eu tô aqui também com a minha amiga maravilhosa. Hoje eu tenho o privilégio de ter a companhia da Dani, amiga e também mamãe do João, amigo do meu filhinho Noah. Hoje ela vai estar aqui batendo esse papo comigo. A Daniela Moron, formada em pedagogia com pós-graduação em psicopedagogia. Linda! Bem-vinda, Dani. Obrigada. Gente, muito bom recebê-las aqui. Já agradeço por vocês terem aceitado o convite. Estão devidamente apresentadas. E vamos começar o nosso bate-papo, porque hoje eu acho que o assunto vai fluir bastante, né? E primeiro eu queria conversar com vocês, que vocês falassem um pouco o porquê a leitura ela é importante para as crianças. Bom, no caso, já para começar, né, não adianta não falar da importância, de fato, da leitura, né? Porque ler para uma criança é mais que só ler para uma criança, né? É uma demonstração total de carinho, de afeto, né? De cumplicidade, de fato passar um tempo com a criança, né? No caso, as histórias, elas geram conexão, né? As conexões, elas geram confiança, e confiança gera muitas outras coisas também, né? Autoestima e tudo mais. É uma demonstração de muita coisa. Então, é importante, sim, ler para as crianças. É o chamado tempo de qualidade, né? Porque a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, se você está lendo para uma criança, você não consegue estar ali prestando atenção no celular. Então, você precisa deixar o celular de lado para você estar ali realmente presente naquele momento da história. Penetrado, porque a criança, ela não vai absorver a história em si, né? Que é uma dúvida muito recorrente de mães. Mas eu não sei contar a história. Mas o fundo mesmo ali da leitura para a criança é muito mais o emocional do que o aprendizado mesmo. É o momento que ela está com o filho, né? Para quem é mãe, é o momento que está ali com o filho, não está olhando no celular, não está com atenção em outras coisas, no trabalho, nos afazeres domésticos. Então, ali é o que a Su falou, né? É a confiança que a criança vai tendo com a própria mãe. Exatamente. É o afeto, né? Acho que é o momento do carinho, o momento do afeto, o momento daquela atenção direcionada, né? De pai e filho, de mãe e filho, de vó e filho, né? Vó e neto, né? Como a literatura ela influencia no desenvolvimento infantil? A literatura, né, influencia total, né? Demais. Desde os primeiros meses, né, você já pode começar a fazer a leitura com a criança. Né? Eu lia pro meu bebê desde que ele estava na minha barriga. Sim, sim. Eu trouxe até, inclusive, uma fala aqui, né? Porque, assim, ler muda o cérebro, né? E não só nessa questão de aprendizado, né? Tem muito mais, como a gente já falou, dos vínculos, né? Isso que é muito importante. E a leitura ela é essencial em todas as idades. Eu trouxe até uma frase aqui de uma neurocientista, a Marianne Wolf, que fala assim, sobre ler é um conjunto adquirido de habilidades
que permite fazer novas conexões entre regiões visuais, a linguagem, pensamento, emoção. Então, assim, a habilidade de ler, ela não existe naturalmente na nossa cabeça. Cada pessoa aprende a ler, né? E cria um novo circuito no seu cérebro. Então, assim, isso abre portas para o mundo, Sim, né? Ela sim. começa a fazer conexões, começa a aprender novas coisas. É um hábito que tem que ser aprendido, né? Desenvolvido. Então, por isso essa importância e tudo isso. De influenciar. A gente, eu sempre leio para o Noah e eu acho interessante porque às vezes eu percebo que ele mesmo pega os livrinhos dele e ele vai ali pro cantinho e senta e vai ler sozinho. Sim. Tipo, ele não sabe ler, né? Ele tem 2 anos, mas ele já entra no espírito de uma literatura, vamos dizer assim. Ele consegue abrir o livro, ele consegue tentar balbuciar as palavras ou entender o que os personagens estão fazendo ali, né? E eu acho que realmente é interessante a gente utilizar isso com os pequenos, né? Não só filhos, às vezes você não é pai, não é mãe, mas você é tio, né? Você é padrinho, você é dindo. Às vezes a gente tem amigos que têm filhos, né? Então, como a gente pode influenciar positivamente aquilo, né? Aquele momento para fazer com que a literatura realmente seja agradável para a criança, né? E é muito importante a literatura, né? E eu queria que vocês falassem sobre essa importância dos pais lerem para as crianças, né? O que isso pode trazer para as crianças, né? De importância dessas leituras, né? Eu acho importante ressaltar, Helena, que essa parte que você falou, né, do Noah pegar um livro, né? O João também, ele adora. Ele vai sozinho, os livros sempre estão à mão, né, para ele manusear a hora que ele quiser. É muito importante esse manuseio dos livros de forma livre, né? Às vezes a gente compra um livro porque a gente sabe que existem histórias que muitas vezes não são de acordo com a faixa etária, a gente sabe que tem muito material bom, assim como tem muito material que a gente conhece, sabe que não é muito legal. Então, assim, é importante esse manuseio, às vezes a gente gasta um pouquinho, né, uma verbinha ali num livro melhor, Sim. Mas é importante que a criança veja, manuseie. Às vezes acontece de rasgar, a gente vai, conserta juntos, né? Eu não sei como que é a Analu, que a Su tem a Analu também. Então, assim, a gente conserta juntos. Então, a história em si, você percebe que não é só a leitura, também o cuidado com as coisas das crianças. Então, sempre que o João acontece, né? Às vezes o João sem querer rasga, colocou no chão para ler, pisou sem querer, rasgou. Vamos lá com a mamãe, vamos consertar, pego a fita, a gente senta, ele fala, ai, mamãe, foi sem querer, desculpa. Não, tudo bem, filho, a gente conserta aqui. Então, muitos dos livros estão lá consertados, eu não troco, né? É realmente para ele ver que ele pode manusear e rasgou, a gente conserta, não tem problema. Que legal. O que é muito interessante, assim, desde que a criança nasce, tudo, as fases, né, que vão acontecendo, né? Você também tem um pequeno, né? Sim, a minha 2 pequena anos. também tem 2 anos. E assim, o que é importante, né, para você que é pai, que é mãe, que é tio, que é dindo e tal, é ensinar procedimentos para a criança. E quando a gente fala em ensinar procedimentos, é ensinar o que fazer, né? É como se portar em determinadas situações, mas não só pela questão de etiqueta, mas é assim, vamos lá, vamos sentar aqui agora, vamos ler esse livro, né? Olha que legal esse livro aqui que chegou, que Olha já a tem cor, aqui. o desenho. Olha a cor, olha o desenho, olha ele se mexe ou não, ele abre. Então, assim, é A ensinar textura. para a criança, porque assim, a criança não vem ao mundo sabendo. Exatamente. Né? Alguém precisa ensinar, né? Claro que tem coisa que eles descobrem, mas assim, a gente precisa ensinar para eles. Então, ó, vamos sentar aqui, né? E aí você vai criando hábitos com a criança de repente sentar na almofada ou de ir pro quarto ou ter um cantinho. Então, assim, naquela hora você não vai estar com a TV ligada, não vai estar com o celular na mão, mas ensinar, né? Olha aqui, vamos sentar. Olha, né? Quando eles são pequenos, é ensinar mesmo, é abrir aqui, olha com calma, olha esse aqui, cuidado para não rasgar. Não tem problema se rasgar, né? A gente vai consertar, a gente ensina. Mas mesmo assim, você tem que ensinar. Então, Eu gostei da ideia do procedimentos. consertar. Eu nunca tinha feito essa parte do consertar com o Noah. Porque ele, como por ser pequenininho também, ele não tem e às esse vezes vai mais feeling forte, de né? não Rasga, rasgar, né? né? E eu geralmente compro os mais grossinhos, porque já evita Sim, dele sim, rasgar, sim. né? Só que às vezes vai na boca, aí a gente ensina que não coloca na boca. Isso, porque eles Mas- não sabem, né? Mas você vai mas- direcionando. Não coloca na boca, Isso. vai rasgar, vai estragar. Mas né? eu gostei da ideia do consertar junto, para que ele tenha também essa motivação.
Isso acaba sendo até uma lição pra gente ensinar que nem tudo, ensinar pra criança que nem tudo a gente troca, né? Tem coisa que a gente conserta. Óbvio que tem coisa que não dá pra consertar, né? Mas assim, você já vai ensinando ali desde pequeno com o livro, com uma coisa que a criança tem, né? Um giz que quebra, alguma coisa assim. Que nem tudo a gente troca, nem tudo a gente compra de novo, né? Tem coisa que a gente conserta, a gente refaz, Dá né? pra reaproveitar, reutilizar. Então, isso é muito Eu lembrei agora de uma coisa que aconteceu, porque o João, ele tem muito livro, né? Então, ele tem livros desde quando ele nasceu, eu já ia guardando. Tenho livros de quando eu dava aula, né? Que atualmente, hoje, eu não tô mais em sala de aula. Então, às vezes, hoje ele tem 3 anos e meio. Então, ele pega um livro que já está consertado, e aí ele pega, abre e fala assim, mamãe, esse livro aqui, eu rasguei quando eu era pequenininho, e aí você consertou, né? Olha, que memória. Então, essa troca é legal, né? Porque é uma forma de carinho, né? Então, a Su falou de ter um cantinho. Não tornar isso também muito formal, essa leitura. Então, hoje vamos ali na garagem, né? Vamos na sacada. Já teve momentos de o João, né? Tá muito agitado. E quem aqui é mãe, pai, sabe, né? Que tem aqueles dias que as crianças estão subindo pelas paredes. Então, a gente tem que dar um jeito de acalmar. Então, já aconteceu de eu fazer a leitura na hora do almoço para o João. Então, ele estava ali comendo e eu contando uma história um pouco mais calma, mais tranquila. Então, já foi acalmando ele. Então, ter esse feeling de, às vezes, tá muito agitado, vem aqui, vamos contar uma história. Você escolhe, eu escolho. Dá opções, né? Hoje a mamãe vai contar 2 histórias. Qual você quer? Né? Qual vai ser primeiro? Mostra. Então, onde, né? Oferece o lugar, né? Oferece o lugar onde você quer que a gente leia a história hoje. Então, a criança mesma, ela dá esses sinais pra gente. Isso é muito legal, porque, como a Dani falou, nada precisa ser muito formal na vida da criança, né? Dependendo das situações, mas principalmente a fase lúdica. Estão conhecendo o mundo. Isso, quando você vai começar, você começa a ensinar esses procedimentos, como aonde pode ser, e depois a criança mesmo vai, né? Vamos lá em tal lugar, né? Vamos em tal lugar. E assim, você pode sugerir. E às vezes pedir para a criança mesmo, né? Vai lá, você escolhe o livro que a mamãe vai ler. Né? E num outro momento, pega um livro para você ler para a mamãe, para o papai, para a vovó, né? Porque eles também gostam, né? De achar que eles sabem ler, mesmo independente da idade, mesmo sem saber, né? E aí você curte aquele momento também, isso é muito bacana. Isso, eu lia desde que o Noah estava na barriga, né? Mas existe uma idade, assim, vocês como psicopedagogas, né? Existe uma idade que os pais podem começar a fazer a leitura para as crianças, pode ser já desde o início mesmo da gestação. A literatura em si, como ela é muito importante na vida de uma criança, e às vezes as pessoas não têm essa noção, de fato é importante que comece na barriga, né? Se você tiver essa possibilidade, comece lá na sua barriga mesmo. Mas se você não tiver, a criança, né, já nasceu, já tá aí, não tem problema, comece agora. Começa agora. Eu acho assim, não tem um manual, não existe um manual. Então, o que eu diria começa. Se você não começou, começa. Pode ser hoje, pode ser amanhã já. Então, já se programa e começa. Não tem data. Mas o quanto antes, isso vai ser, com certeza, muito significativo na vida da criança. Né? Vai influenciar, né? Totalmente. Vai influenciar. Eu acho importante dizer também que, às vezes, né, o pai e a mãe cria a ilusão, porque a gente está no mundo de adultos, né? Então, a gente sabe como se comportar em determinados momentos. E é importante dizer que a criança não. Então, se você, pai, mãe, né, cuidadora, e não tem esse costume de contar histórias, pode ser que no início a criança não pare. E é normal, é muito comum esse comportamento. A criança não sabe como é a dinâmica de uma contação de história. Lidar, né? Ela não sabe lidar com aquilo. Então, o João, desde pequenininho também, desde a barriga eu conto história. Meu marido também lia quando ele estava muito agitado na barriga. Então, ele tem esse contato com a leitura desde bebê. Mas mesmo assim, quando ele era pequenininho, bebezinho, aqueles livros mais que eram só figuras, ele não ficava sentado olhando para o livro, né? Então ele estava brincando e ainda assim eu insistia. Falava o que tinha no livro, então ele ia e voltava. Eu continuava insistindo. Hoje ele senta, hoje ele consegue permanecer sentado o tempo todo da história, às vezes 2 histórias, 3 histórias seguidas. Ou a mesma, muitas vezes. Ou a mesma. A mesma, muitas vezes. Muitas vezes, Então, assim, eles têm também esse negócio da história preferida. E é importante também, Su, você falou que é importante a gente respeitar esse momento. Às vezes você tá lá, 5ª vez que eu vou ler essa história.
é a quinta vez que a gente lê a história. E a criança tá muito feliz de ser a quinta, e talvez seja a 10ª, e eles estão felizes como se fosse a primeira vez. E a gente não pode, né, bloquear. Nossa, de novo essa história. Tipo, pra que fazer isso, entendeu? Vamos lá, mais uma vez a história, sorria e vamos lá. De repente até muda o lugar, mas a história é a mesma. Pinguins de Madagascar, sorria e assim. É exatamente isso. Mas o que a Dani falou também, isso é muito importante, né? Por mais que nossos filhos, de repente, né, já tenham esse hábito, já tenham essa noção, eles têm um momento que eles não estão afim, e tudo bem. A Ana Lu já chegou várias vezes, falou assim, né, de querer ler, pega a historinha, não sabia nem falar, faz assim rapidão com o livro, sabe? Vira, pronto. Acabou. Eu nem falei nada, eu não falei uma palavra, mas já acabou a história. E tudo bem, é um momento dela. E para você que de repente não começou, a sua criança já tem, não sei, 3, 4, 5, 7 anos ou mais, e você vai começar, não é porque você vai começar hoje, a criança já vai, que lindo, já vai sentar do seu lado, ela já vai querer ver a história, ela vai ficar curiosa. Porque, assim, os livros, né, hoje em dia são muito chamativos, né? Tem muitas coisas para fazer, abrir, tocar, né? E sobe e desce e tal. Mas, às vezes, a criança não quer, ela não está interessada. E não é obrigando ela a fazer aquilo que você vai tornar ela um leitor, vai tornar ela uma criança que goste, né? De ler. Então, tem tudo isso também. É respeitar a criança, é começar a mostrar devagar, olha que legal, né? Olha que isso aqui, você conhece esse livro? Vamos dar uma olhada. De repente, a criança já está numa idade escolar, até sabe ler ou está aprendendo a ler, mas não é ali que é o momento de você pensar no pedagógico, né? Pensar exatamente no desenvolvimento. É pensar em criar o hábito, né? Começar com aquela criança. Então, assim, a criança nunca teve contato com o livro na sua casa. Você vai começar hoje? Perfeito, começa mesmo. Mas não vai ser um mar de rosas. E aí tem um pouquinho de paciência, né? Tem um pouquinho de paciência. Vamos lá. Primeiro começa só vendo o livro para ver se a criança, né, tem atenção, quer aquilo, né? Se ela gostar, de repente você lê uma página, você viu que a criança, né, não tá muito afim, ok, não tem problema ler uma página e parar. Né? Então, assim, ter esse respeito, né? Ah, não, ela tá querendo, vamos lá, ela não tá querendo. De repente, leu uma página, leu uma palavra, ela quer outro livro. Vou trocar. Aí você vai falar, não pode trocar. Claro que pode. Vamos trocar o livro, vamos ver outro. Esse não tá legal mesmo, vamos trocar. E não tem problema. Né? Então, é entender também o processo da criança, no sentido de... Eles têm uma maturidade, né, que eles vão construindo. Eles têm escolha, eles têm e a liberdade também, né? E tem autonomia para isso, né? E sem contar que, às vezes, eles têm muita personalidade, né? Então, você tem que respeitar. Noah tem bastante personalidade. Noah já vai lá, já escolhe o que ele quer, e se ele não quer, já pega outro. E às vezes até os meus livros de adulto ele pega também para ler. Lá no condomínio que eu moro, né, tem um hall de entrada que... Um dos halls, né? De entrada que tem um nichozinho de livros, né? E ele, é interessante que ele vai lá no nicho de livros e ele pega os livros para eu ir lá pro parquinho para ficar lendo com ele. Lendo no parque. Então já é um lugar diferente, mas ele já tem um hábito, diferente, né? Que ele leva para outros lugares. Tanto que eu comecei a levar até alguns de casa mesmo, porque lá só tem livros de adultos. Então eu já peguei o hábito dele, né? E já aproveitei para utilizar os próprios outros livros que ele tem em casa, para já levar no parque, e ali a gente já faz a nossa leiturinha também, de tarde, de final de tarde, né? Depois brinca e ele para, lê, vê, volta pro livro, vai lá e busca outro livro. Então fica nessa dinâmica, né? Sim. E é interessante a gente dar essa liberdade para eles. Mas como pais, educadores, tios, vós, primos, sobrinhos, né? Vocês acham que existe um tempo, ou existe um tempo, né, que a gente poderia estar lendo, deveria estar lendo, um tempo ideal dessa leitura durante o dia, durante a semana? Existe um padrão aí de limite que a gente use isso nas crianças? Então, como eu falei, assim, não existe uma regra, né? Nada é regra, até porque tem crianças que gostam mais, tem criança que gosta menos, e tudo bem. Mas eu acho assim, o ideal é que tenha esse momento. E assim, tem criança Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias é bacana que tenha. Né? E tem criança que vai passar ali 2 minutos um dia, mas amanhã pode ser que ela passe meia hora com o livro e tudo bem. Né? E tem criança que naquele dia não vai querer, e você respeita, conversa. Mas agora seria tão legal a gente fazer essa leitura, olha que livro legal. Porque assim, como a Dani falou, a gente tem que insistir. Também, a gente não pode deixar a criança fazer tudo que ela quer. Pode ser que ela não queira. Né? E aí você tem que entender, ela não quer por quê? Ela não quer porque ela está querendo uma outra coisa, que de repente naquele momento é mais interessante,
né? Ou que troca que vai ser ali, por que ela não tá querendo. E óbvio, você não vai tirar a criança de um momento que ela tá, sei lá, brincando com as peças, ou sei lá, que se é a hora dela assistir o desenho, e não, parou agora, desliga a televisão, para tudo e vamos ler. Você não vai conseguir. Né? Então, assim, você tem que também ter essa questão de saber, um senso de não adianta tirar ela do super divertido para uma coisa que não seja divertido, mas uma coisa que ela não está acostumada, né? Ou que não é hábito, ou tem muitos pais que começam a leitura, por exemplo, e fazem toda noite. Né, muitos avós ou cuidadores que começam fazendo toda noite. E aí, seja, né, depois da oração, depois da reza, tem pais, inclusive, que começam, que foi o meu caso, né, além da barriga, quando a Ana Lu já tinha nascido e tal, a gente fazia a leitura da Bíblia, a Bíblia infantil, que é uma historinha por página. Então, assim, ela não entendia nada, né, mas toda noite eu fazia a leitura da Bíblia ilustrada com ela. Então, mostrava ali o desenho, contava a história. Então, assim, de repente, se você achar que o dia da criança é tudo muito agitado, né, na hora de dormir é um ótimo momento para você, né, todo dia fazer uma leiturinha ali, seja do livro que a criança escolher ou a mãe escolher, né. E importante dizer que a Su falou, né, comentou de às vezes criança que não tem o hábito, se você está querendo incluir esse hábito agora e já é uma criança um pouquinho maior. Se essa criança ela já está inserida no mundo das telas, né, muito importante falar isso, a parte dos livros não vai ser divertido. Porque é uma coisa parada, não tem ação, não tem dinâmica, não tem movimento, né? Então, assim, se a criança já está ali no mundo onde a tela faz parte da maior parte do dia dela, ela não vai ter sozinha, ela não vai pegar e falar assim, vou sair agora, né, da TV ou do celular, do joguinho, e vou pegar um livro e vou dar para o meu pai ler. Isso não vai acontecer, né? A tela é muito mais divertido, por quê? Porque ela não precisa fazer nada. Não tem esforço, tá tudo ali pulando na frente dela. Em casa, nós não temos o costume de ligar a TV para o João. Isso desde de pequenininho. Não é que ele não assista, né? Ele tem, o final de semana, nós assistimos filme, comemos pipoca, tem os nossos momentos. Às vezes, durante a semana, tem algum desenho, né, que tem no Netflix, que a gente também pega e coloca para ele um episódio de 20 minutos. Mas a gente não usa a TV para acalmá-lo. Não é prioridade, Não né? é prioridade. A gente usa mais os livros para acalmá-lo do que a TV. Então, às vezes, ele tá ali brincando com alguma coisa, não sei o quê. Aí, eu insiro isso para ele. João, que tal? Quer assistir um episódio de tal coisa? Ah, sim. Né? Então, aí ele para aquilo e vai assistir. Então, é só um, acabou. Tá bom? Então, só que isso só é possível se a criança ela não tem esse costume de ver telas o tempo todo. Esse vício, né? Vamos colocar como vício. Sim, sim, porque é. Infelizmente. Infelizmente é. E eu sei que tem muito pai, muita mãe aqui que pode estar falando assim, nossa, mas não tem como não ficar na tela. E é mais complicado, vamos dizer assim, para uma criança maior que já está acostumada há mais tempo com uma tela, você tirar isso dela. Sim. Só que os benefícios a longo prazo, eles vão ser muito maiores. Muito maiores. Porque crianças que têm contato com livros, com histórias diariamente, elas têm uma maior concentração. E isso, na área de alfabetização, vai ser essencial para alfabetizar, para juntar letrinhas, né? Ela vai precisar ter concentração. Então, se ela fica muito tempo nas telas, ela não consegue. É uma criança mais ansiosa, mais agitada. Até, né, aqui, pegar um parênteses, muitos casos de crianças com TDAH, né, que é transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, é errado. Muitos diagnósticos são errados, porque, na verdade, o que está ocasionando isso são as telas. Crianças ansiosas, que não esperam, né? Então, elas não são hiperativas. É que ela está o tempo todo recebendo muito estímulo, e aí ela não consegue parar para ver um livro. Ela não aprendeu e ninguém ensinou, né? Ninguém ensinou isso porque ela também não aprende sozinha. Exatamente. Exato. Né? Então, e não é também o pai, a mãe que fala, mas eu nunca tive contato com isso, meus pais não faziam isso. Na minha casa também não. Né? Meus pais não tinham esse costume. Meu pai e minha mãe eles estavam preocupados o quê? Em ter dinheiro para pagar as contas e sustentar a família, né? E a gente entende. Pagar um estudo, né? Eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade, né? E hoje tem muitos livros na minha casa. Então, eu tenho uma estante com os meus livros, com os livros do João. E por mais que você não tenha recebido isso de berço, você recebeu a educação que te proporciona você trazer isso para o seu filho hoje. Sim. Né? Então, existe uma forma que a gente consiga incentivar. A gente falou em 2 tipos, né, de crianças, vamos dizer assim. Mas a leitura, ela sempre tem que começar o quanto antes, né? Para a gente poder ter essa introdução e essa familiaridade da criança com a leitura. Mas
o incentivar, né? Como que a gente consegue incentivar as crianças nessa leitura, as crianças que não têm costume de ler, vamos dizer assim. Como que a gente conseguiria, vamos falar aí para os nossos internautas, como que a gente conseguiria fazer esse milagre, vamos dizer assim? Eu acho assim, como a gente falou, não existe regra, né? Não tem manual e você vai ter que começar. Esse é o primeiro passo. Você tem que ter a disposição, né? Aceitar que precisa começar e pensar, ó, não, vamos lá. Vai ser difícil ou não, mas eu vou começar. Então, assim, primeira coisa é colocar isso. Não existe aquela leitura ideal que você fala, mas eu não tenho nenhum livro na minha casa de acordo com a idade dele. A princípio, né, toda leitura é válida, toda literatura é válida. Mas eu só tenho livro de adulto? Ok. Mas às vezes a criança quer ver o livro de adulto, que é o que você falou, Exato, né? Lá no prédio. Ela quer ver. E busca. E tudo bem. Porque da idade dela, de repente, ela não sabe o que está escrito, mas você folheia ali com ela. Né? Às vezes você pode ler o conteúdo Eu de leio, fato. às vezes, se tiver algum desenho, eu até mostro. Sim, e às vezes, porque é um processo de criatividade da criança até, você pegar aquele livro que não tem nada a ver com a idade dela e folhear, contar alguma coisa que está ali, de repente tem uma figura, contar o que é. Às vezes não é exatamente o conteúdo, mas você pode, né, dar uma adaptada de acordo com a figura ali, para que a criança tenha um interesse. Um pouco. Porque também você não vai pegar um livro e falar assim, nossa, filha, nossa, olha que livro chato, ó, grosso, a Barça aqui, ó, vou... Nossa, entendeu? Você não vai já Olha o Atlas geográfico. Né? Então, a criança já nem quer, né? Daí já me falou que é chato, acabou nem quero saber. Né? Você já corta. Você já cortou o que ela poderia ter interesse. Exatamente. Então, assim, sempre estimular, independente do livro, mas, obviamente, existem, né, as literaturas apropriadas, né, as leituras e os livros, de acordo com cada idade. Então, se você está disposto, seria ideal que você procure, né, começar com a idade ideal da criança, né? Até, inclusive, eu participo de clubes de leitura, que hoje em dia tem muitos, legal. Né? E assim o que acontece. Quero dicas. Não, eu posso dar sim, porque o que acontece? Eu sou professora, né? Tenho isso, como a Dani falou, eu também não tinha tinha livros em casa, porque minha mãe também é professora, mas como falou, o contexto era diferente. Minha mãe sempre trabalhou o dia inteiro, meu pai também trabalhou o dia inteiro, né? Eles tinham um tempo de qualidade com a gente, sempre tiveram, né? Mas não era essa questão de casa cheia de livro, né? Era outro contexto. Né? E aí o que acontece? Hoje em dia, minha filha, né, a Ana Lu, ela tem muito livro, eu participo do clube de leitura, como eu falei, e ela recebe um livro e uma surpresinha todo mês. Porque por mais que você fale, não, uma vez por mês eu vou comprar, né, pelo menos um livro para criança e vou ler, você esquece, né, você deixar passar, e a criança às vezes não vai lembrar você. Né? Então, assim, se você não criar esse hábito, ou todo final de semana eu vou na livraria, ou todo mês, ou todo último sábado, nossa vida é muito corrida. Então, assim, de repente você participar de um clube assim, de assinatura, né, já vai chegar na sua casa. Então, assim, todo mês ela fica... Praticidade. Ela fica encantada, porque chega ali, ela já sabe, recebido, né? Minha filha é viciada no recebido. E aí, assim, crianças da pandemia, gente. Exatamente. E aí ela sabe, quando é o pacotinho, né, do clube de leitura, ela sabe, né, porque tem o adesivo, tem tal, a personalização ali, ela já sabe que é. Então, ela fala, é da Ana Lu. Ela já quer abrir, já quer ler. Então, assim... Ali já tem uma expectativa também, né? Ela sabe que é dela. A surpresa, a curiosidade. Então, assim, na hora você chega, você já ajuda a criança a rasgar. Vamos sentar, vamos ver o que é. Então, assim, ali já cria toda uma expectativa para você começar. Então, de repente, se você não consegue ir lá na livraria, porque daí você vai chegar na livraria, tem um mundo de livro, você que já tá perdido para começar, você já não vai saber escolher direito, né? Pode ser que dê um bloqueio ali, a criança quer você quer levar outro, já dá briga, já começa errado. Então, é uma opção, é uma praticidade, né? E cria todo um contexto, né? De expectativa, curiosidade, aguçar a criança, a imaginação, até sentar, até abrir, até começar. Então, isso já é muito bacana. Eu sempre gostei de ler, mas eu também não tive, não cresci num lar que a gente lia junto, né? Como você e a Dani falaram. Eu não tive essa vivência, vamos dizer assim. Mas é o que eu disse para a Dani também. Eu consegui aprender, meus pais me deram a educação que eu precisava, eu consegui aprender e hoje eu consigo passar para o Noah isso. E eu acho que é isso que a gente, como educador, como pai, como incentivador das crianças, né, tem de positivo para dar para elas, né? O que a gente traz de positivo para elas. Por isso que o projeto quis trazer essas 3 áreas culturais, né? A música, o teatro e a literatura, porque a literatura às vezes pode ser esquecida dos livros, mas a gente sempre tem que lembrar a importância de tê-las, né? Porque eu acho que os adultos a gente como adulta hoje pode ter uma visão de vida muito maior, muito mais intensa, né? Das vivências que a gente teve, da leitura que a gente teve acesso, das informações, porque na nossa época
até tinha a informatização, né, gente? Pessoal que nasceu aí final de 80, início de 90. Não revela, né? não revela a idade. Não vamos entregar, né? Mas a gente que nasceu nesse período, a gente teve o início, vamos dizer assim, de uma informatização, né? E hoje a gente vê isso muito vivo, muito forte na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Você está nos assistindo através de um site, né, que foi feito, que é o YouTube, para divulgar vídeos interessantes, vídeos também interativos, ou vídeos dinâmicos, ou vídeos de comédia. Então, você consegue uma informação muito mais rápida, né, por ser internet, e você consegue ter acesso a tudo que você quer. Mas, se a gente não tivesse tido o princípio básico, que é a leitura, talvez a gente não teria tanta... não teríamos como expressar tão bem como a gente consegue hoje, né? Até mesmo falar, né? O fato de você ler te aumenta a quantidade de ideias que você tem, né? A quantidade de criatividade que você pode desenvolver. Porque, no caso, os benefícios da leitura, é isso que é muito importante, você que é pai, cuidador, né, mãe, entender que, assim, são tantos que eu tô escrito mesmo, porque, assim, os livros, eles têm poderes mágicos, de verdade, tem mesmo na vida da criança. Desenvolve linguagem, amplia vocabulário, ajuda na criatividade, né? Eles apresentam o mundo da imaginação para a criança, porque, assim, não adianta a criança só ver tudo na tela, né? É muito importante a criança ter esse senso criativo, né? Como eu falei, são habilidades que a criança tem que aprender a desenvolver. E o desenho, ele não proporciona isso, né? A tela, ele já está pronto ali, o que acontece, a mágica que vai acontecer, a tela que vai, né, mudar, já está pronto. As então, cores, muita informação. Tudo, exatamente. Muito agressivo até, às vezes. Demais, infelizmente, demais. A gente acha, muitas vezes, que, não tem problema, o desenho é infantil, né? O desenho é musiquinha, é para a idade dele. Mas mesmo assim é muita informação. Então, assim, a criança precisa desenvolver a criatividade, né? Assim como todas as outras coisas que nós falamos, né? Que a criança tem que aprender e o adulto tem que ensinar esse procedimento e estimular na criança, né? Ela desenvolver o senso crítico dela também, né? Ela desenvolver tantas outras coisas, né? Formar um cidadão crítico é através de leitura. Leitura, né? exatamente. É através de leitura. Então, assim, quantos benefícios tem a leitura? Então, como a gente já falou, se você não começou ainda, começa. É mais fácil deixar na tela? É mais fácil, é cômodo. Às vezes a gente até precisa de um tempo pra gente, né? Com certeza. É importante você começar, porque isso transforma, de fato, isso muda a vida de uma criança. Então, assim, a Dani até pegou o gancho aquela hora e a gente até pulou um pouquinho, mas em relação à alfabetização, né? O quanto isso abre portas para essa criança que está na fase escolar, né? Pandemia, né? Apesar de todo pesar, né, da pandemia, eu também só posso agradecer, porque eu fiquei em licença gestante, e aí depois eu trabalhei home office, então assim, até 2 anos agora eu fiquei com a minha filha. Então eu também pude proporcionar para ela todos esses momentos, né, apesar de trabalhar em casa, mas, né, proporcionar, estar ali, com ela, proporcionando tudo isso, incentivar a leitura e tudo e tal. Sei que muitos pais não tiveram a mesma oportunidade, mas assim, começa, proporciona, porque quando a criança chega ali na fase da alfabetização, ela tem repertório, sabe? Ter repertório é uma coisa muito importante. É ela saber, né, buscar, ter na cabecinha dela ali já as conexões, sabe, feitas e criando conexões. Isso é muito importante, muito importante. E isso só a leitura vai trazer para a criança, né? Nenhuma tela vai trazer, nenhuma outra vivência nenhuma vai outra trazer. Coisa vai trazer. Exatamente. É a leitura. É o que eu também costumo incentivar bastante no NUA, né? Para que realmente tenha isso. A gente tem que fazer muito filtro, né? Muito. Eu vi que vocês trouxeram bastante literatura aqui pra gente. Sim, nós trouxemos, sabe, porque a gente achou muito importante? Porque às vezes, como você falou, os pais não sabem por onde começar. E às vezes perguntam assim, tem um livro ideal para cada idade? Tem e não tem, né? E eu falo isso por quê? Porque às vezes um mesmo livro, ele serve para uma criança ali de 1 ano, 2 anos, e serve depois também para criança de 7, 8, 6 anos, 5 anos. Então, assim, é importante você ter essa variedade, porque, por exemplo, um livro assim, que é, né, da minha filha de 2 anos, é um livro de aba, que sobe, que desce, que mexe, né? Tem livros que tem buraco e a criança, né, começa a ver e descobrir as coisas, abrir, fuçar. O que acontece? Esse mesmo livro, depois na fase de alfabetização, ele vai servir. O que a gente tem que se atentar é qual é a fase da criança, né? Se é a fase de descoberta das cores, é a fase de descoberta dos bichos, o que a criança vai olhar naquele momento? Então, assim, naquele momento, ela tá, né, vai olhar as figuras. Então, independente do que está escrito, no sentido de a forma que está escrita, né?
tipo de letra, que depois a gente prioriza na fase de alfabetização, o contexto agora é figura. Então, se ela é pequena, né, 2 anos ou menos, o que eu preciso? Eu preciso de livro que tenha figuras grandes. Né? A criança está no comecinho ainda, ela está explorando. Então, livros que tenham, né, animais ou tudo que ela precisa ver ali, mas de uma forma grande para a criança ir descobrindo. Aí você vai trabalhando as cores, vai trabalhando o somzinho dos animais e tudo mais, do carrinho, né? O som da bicicleta, o som de tudo. Tem livro que até pinta, né? Isso. E assim, depois você vai fazendo o quê? Você vai, como fala, escalando essa leitura de acordo com a fase da criança. Isso. Né? Agora ela já não precisa mais de livros ou figuras tão grandes. Agora o foco é a narrativa, é a história. Né? Então, assim, histórias de repetição, depois quando essa criança está com 3, 4 anos, né? A criança já começa a decorar a história, tem uma história de memória. Isso é muito bacana, porque às vezes ela quer contar para você, ela já sabe o que vai acontecer. Né? A minha filha, por exemplo, tem um livro aqui que eu trouxe, que ela ama, que é esse daqui da Mágica. E aí foi muito engraçado esses dias, que ela pediu pro meu marido ler, e a gente já tinha feito a leitura de umas 7 vezes desse livro. E aí ele chegou, papai, lê, ok. Aí o papai foi ler, abriu o livro, ela já sabe o que acontece, porque é um livro de rima, né? E aí tem a frase aqui, maninha, sim, adivinha. Ludovico vire uma, daí vira uma galinha. E ela já sabe que é galinha, ela já sabe. 2 anos. E aí o meu marido, coitado, chegou do serviço, cansado e tal, e ele foi ler e falou, maninha, sim, adivinha. Daí, super desanimada, Tadinha. Né? E ela falou, cansada. Papai, sim, adivinha. Tipo, cadê a alegria? Cadê a entonação? Vamos lá, favor. né? Tá errado. Né? Como se estivesse lendo errado. Então, assim, ela cobrou dele. Mas por quê? É um livro que a gente lê praticamente todo dia, nesse momento, né? 20 vezes ao dia, porque ela gosta dele agora, né? E amanhã pode ser que não goste mais e tudo bem. Mas, assim, é importante você dar o foco no momento. Então, nesse momento de 2 anos, você não vai se preocupar com a forma que está escrito, né? Ela tem livros com caixa alta, letra maiúscula, letra imprensa e tal, e tudo bem. Mas dependendo da fase, a criança vai ficando um pouquinho mais velha, vai começando a fase de alfabetização, aí a gente prioriza toda a leitura, todas as letras maiúsculas, porque a criança começa a identificar as letras, começa a conhecer o alfabeto, o sonzinho, né? E aí você facilita para que a criança olhe no livro e fale, eu estou aprendendo isso, né? Ela começa a fazer essa conexão do que ela está aprendendo ou na escola, né? Ou até em casa mesmo. Sei lá, ela aprendeu a musiquinha do alfabeto e de repente tem as letrinhas no livro que ela tem em casa. Olha que mágico isso, né? Maravilhoso. Ela descobriu uma musiquinha que passava na televisão com as letrinhas do alfabeto, mas agora as próprias letrinhas estão ali na casa dela, tá na mão dela. Então tudo isso é muito mágico. E aí você vai adequando de acordo com a idade da criança o tipo de livro, né? Ela está começando a alfabetização, você não vai dar um livro para ela que tem, né, um texto gigante. Não, é um texto curtinho, é uma frase só, entendeu? Com letras maiúsculas. E aí ela já vai conseguir tentar ler, né? Ela vai adivinhando às vezes, chutando um pouquinho. Né? A criança já está um pouquinho leitora, pode ser um texto de 2, 3 linhas, e depois você vai aumentando tudo isso. Então é muito importante ter esse foco também e entender o que a criança precisa naquele momento, para você não estragar o momento, né? De falar, nossa, ela está começando a ler, já vou dar um super livro para ela. Aí ela fala, nossa, muita coisa, até desanima, né? Começar, daí também corta um outro processo aí. É verdade. Então é importante isso. Realmente estimular a colocar essa ênfase nas histórias, mudar vozes, né? Às vezes tem mais de um personagem, você pega e faz um som diferente, uma voz diferente. Você não precisa fazer aquela coisa cinematográfica, não é uma festa, sabe? Né? Então, assim, você pode mudar o som, você falar um pouco mais grosso, um pouco mais fino, né? Um pouco mais lento. Então, a gente tem muitos livros lá em casa, então, de animais. Então, tentar chegar próximo do som dos animais, né? O que será que... um cavalo falando, como será que ele falaria, né? Então, assim, tem uma cobra falando, como será que essa cobra falaria? Isso tudo é muito divertido para a criança, muito. Vai fazendo cada vez mais com que ela memorize, né? Como a gente falou, trabalha a memorização, o trabalho da leitura para a memorização é incrível. É incrível. Você trouxe alguma coisa pra gente ver aí? Eu trouxe aqui alguns livros que eu já li com o João, né? Algumas coisas assim que já são passadas. Por exemplo, esses livros assim de sonzinho, é muito legal. É só uma frase, né, Su, que você estava falando. Então, assim, é só uma frase que fala sobre aquele animal e aí tem o sonzinho. E se você não sabe fazer o som já tá aí. O som já tá aqui. Então, assim, você não se esforça. Os livros são aliados também, né? Então, assim, a imagem colorida, então não tem muita informação, né? Para um início ali da leitura não tem muita informação. Esse outro livro aqui também, ele é muito legal, a gente usa muito quando a gente está saindo de carro. Esse eu uso até hoje. Porque não tem uma leitura, né? Não precisa, a gente não perde de contar a história. Então, são só imagens. E o que é aquilo? O que é cada coisa?
né? Então aqui já tem Legal. mais coisas, tem de vários temas. Então esses livros aqui são legais para esses momentos. Você vai sair de carro, a criança fica muito agitada, leva um livro, né? Ou a criança não precisa nem escolher, você mesmo, né, pai, Você mãe, escolhe. você escolhe, leva. A criança começou a se agitar, você fala assim: ai, adivinha o que eu trouxe para você? Então, às vezes, isso vai fazer com que a criança se acalme. Você pode fazer um trajeto maior, ela vai olhando tudo isso, né? E o que é legal, Dani, que é igual você falou, né? Você escolhe, é isso mesmo. Tem momentos que é você que vai escolher, né? E faça disso uma coisa legal para a criança, né? Ó, por exemplo, pega aquele ali de bebê, para os pais que têm bebezinho, e fala: imagina, é bebê, não entende nada. Claro que entende, claro que aprende, né? Uma descoberta. Então, assim, ó, tem que tocar, né? Tem que sentir a textura ali. Um é mais legal, é mais áspero, o outro é mais molinho, o outro é mais macio, o outro é fofinho. Então, assim, a importância não é nem sempre a leitura é só para ler, né? É ler com os olhos, é ler com as mãos, né? sentir, descobertas, é sentir tudo aquilo. Então, assim, Isso. por isso que é importante começar desde pequeno, né? É importante, né, principalmente nessa parte que eu falei de andar de carro, entender que não adianta pegar livros grandes, né, que tenha muita informação, muitas folhas ou que rasgue fácil. Por exemplo, esse livro aqui são livros que a gente lê em casa. São histórias maiores. Né? Então, assim, a gente lê em casa, não costuma levar no carro. Porque é um livro mais sensível, é muita página. Às vezes está entrando vento ali no carro, atrapalha. E a criança, ao invés de acalmar a criança, Atrapalha tudo. Né? atrapalha tudo, vai irritar mais ela, porque as páginas vão ficar virando. Então, é interessante isso. Então, tenha, né? Fala assim: vou fazer um trajeto maior hoje, vou ficar 40 minutos no carro. Então, que livro que dá para ver? Né? É importante pensar, ter essa Os consciência. mais grossos, né? Porque ó, não vai, o vento não vai, né, mudar, não vai irritar a criança, tem tudo isso para você pensar. Mas não é difícil, tá bom? Por mais que nós estejamos falando tudo isso, você às vezes pensa: nossa, mas eu não comecei, mas eu não, né, tô quase desistindo. Não desista, porque não é difícil. Né? Tem coisa que é só você olhar ali, dar uma adaptada, né? Sim, Pensar antes, porque não adianta também você levar tudo isso daqui, colocar no carro, jogar lá e falar: vai, escolhe que eu tô dirigindo. Exato. Né? Não vai resolver. Então, assim, Exato. só pensar, parar um pouquinho antes, fazer o seu trajeto, fazer a sua rotina, né? Falar: vou levar isso, porque dá, porque, né? É viável no momento. Dá para utilizar ali, isso. naquele momento. Então, é tudo isso que é Eu importante. quero deixar aqui, né, até não é merchan, não tô ganhando nada, né, infelizmente eu não tô ganhando nada. Olha a propaganda. Vou fechar os olhos aqui. Reclame do Plim Plim. Então, assim, eu gosto muito do site da Brinkbook. Então, Vai estar aparecendo aí para você na tela. Então, são livros que as ilustrações são muito bonitas, as histórias são bonitas, são histórias envolventes. Eles sempre têm promoção, tá, gente? Aquela promoção. Então, vocês fiquem de olho no site, sempre tem aquela promoçãozinha esperta. A gente que é mãe, a gente adora essas coisas. Ama. Falou promoção, a gente tá ali. Então, assim, são livros... O João ama. Às vezes, ele faz eu contar 5 histórias seguidas, né? Então, já pego a garrafinha d'água, né? Porque garganta aqui não aguenta. Então, assim, são livros com histórias envolventes... são imagens bonitas que, para criança, né, você consegue... Chamativas. Você não precisa só ler, né, o texto ali em si. Você pode pegar, folhear e falar assim: olha, o que você está vendo aqui? Então, aqui, ó, por exemplo, nessa página tem um texto bem curto, né, uma frase. Mas olha quanta coisa que você pode explorar dentro. Né? Então, assim, esse aqui é de animais, olha quantos animais. Qual o nomear. animal, a cor da roupa, quantos olhos. É importante falar que você não precisa pegar um livro e falar assim: eu só tenho que ler a história do livro. Não, então, olha, vamos ver os animais. Que som que faz esse animal? E às vezes vai ficar em uma página só, né? Exato, Tudo bem. Exato. Então, às vezes você parou ali, a criança quer parar naquela página, você para a história. Né? Então, ela quer explorar aquele momento. A gente não pode perder essas oportunidades. E às vezes a criança, né, nessa página que você falou, que eu falei que às vezes é uma página só, dessa página ela pula uma outra coisa que não tem nada a ver. Ela lembra de um negócio que tá na casa da avó, que tá na casa do tio, e tudo bem, vamos direcionar. Associa, vamos lá, não tem problema, depois Isso é volta verdade. no livro. Então, assim, a leitura transforma mesmo, a leitura é importante e tem que ter, né? Tem que ter. Já aconteceu do João, dele tá folhando o livro, eu tô lá fazendo almoço, fazendo minhas coisas, e eu falo para ele: João, agora vá, pega um livrinho, a mãe vai fazer as coisas e você faz suas coisas agora. Aí ele vai lá na estante, pega um livro e começa a folhear. De repente ele vem correndo, né? Mamãe, olha aqui. Aí ele abre, joga o livro no chão, muito engraçado. Ele joga o livro no chão e fala assim: olha, igual a gente viu quando a gente saiu de carro. Ah, que lindo. A experiência, né? Então, assim, é muito legal essa parte. Então, aí você fala: nossa, que legal que você encontrou, você achou sozinho. Associou muito percebe. simples, né?
Então a gente Com o consegue trabalhar real muita e o coisa. lúdico, vamos Sim, dizer assim, isso né? foi muito bacana quando a Ana Lu entrou na escola agora há pouco tempo, porque, né, em casa tem livro, ela já conhece os animais e tal, e na escolinha tem animais. Então chegou lá, tipo, a Popó do livro, ela viu na que escola a gracinha. Popó, tipo, ela não conhecia a Popó de verdade, Sim. né? A tartaruga do livro tá ali também, né? O coelho que ela gosta, então isso é muito, muito mágico mesmo pra criança, né? Gente, muito esclarecedora a nossa conversa. Gostei bastante. Vocês querem conversar mais alguma coisa que vocês acham importante? Que eles deixar algum recadinho, alguma dica, alguma sugestão? Ó, eu vou começar, eu vou deixar. Não vamos perder a oportunidade. Eu acho que assim, como eu falei, né? A gente falou, tudo isso foi muito importante, mas assim, comece. Crie o hábito na sua criança, independente da idade que ela tem. Você precisa começar e esse hábito precisa existir. Criar o hábito é muito importante. Como a gente já falou em todos os momentos aqui, pode ser que não seja tão fácil no começo, pode ser que você se desestimule, não perde ali o foco, mas crie o hábito, porque esse hábito da leitura vai transformar a vida dessa criança. E em muitos patamares ainda, né? Ele transforma de fato em muitas ali, faz muitas conexões com alfabetização, com ser crítico, né? Com vocabulário, com linguagem, e vai ajudar a criança em todas as fases da vida dela. Então, por isso que dá tempo de começar. Porque independente de, né? Mas já tem 7, já tem 8, já tem, né, 5... vai ajudar ainda pro resto da vida. Então, O resto da vida. crie esse hábito. Dani? Independente, né, se tem o hábito da leitura ou não, é realmente incentivar. É tentar fazer o esforço de realmente tirar, né, as crianças da tela, porque ela é muito nociva, né? Hoje, atualmente, ela está em sala de aula, ela sabe como é, eu já estive, eu também sei como é. E é mudar isso, tentar transformar esse momento de tela num momento de livro, num momento de leitura, e realmente não desistir. Porque pode ser que num dia a criança está ali, sente, se divirta, faça perguntas, comece a mostrar. E pode ser que no dia seguinte isso tudo vá por água abaixo, né? Então não desista, porque isso é muito proveitoso para a criança, né? Para a gente, às vezes, meu marido se diverte vendo as figuras aqui contando a história. Minha mãe, às vezes, o João vai dormir, ela passa lá, ela fica vendo histórias dos livros do João. E eles envolvem a família toda, né? Envolve. Então, assim, realmente não desistir, insistir e fazer o possível, realmente, para trocar a tela por um livro. Isso. Até um brinquedo por um livro, viu? Muitas Sim. vezes vale Sim. muito a pena. Vale muito a pena. Meninas, muito obrigada. Acredito que foi muito esclarecedor e muito gostoso a gente conversar aqui sobre esse assunto. A gente tem uma tremenda responsabilidade na educação e no desenvolvimento dos nossos pequenos. E então nós gostaríamos de agradecer em nome da equipe por vocês estarem aqui com a gente, trazer esse assunto de uma forma tão leve, tão simples, né? Para a gente colocar em prática, né? Vamos tentar colocar em prática isso com as nossas crianças. Incentivar mais, né? Esse é o recadinho que vocês deixaram aqui pra gente. Eu que agradeço a oportunidade. Né? Que bom, que bom. Ficamos muito felizes. E você, obrigada por ter assistido e ter ficado com a gente até agora. E amanhã nós teremos nosso último encontro e nós falaremos sobre teatro. Amanhã nós teremos um assunto também muito maravilhoso e fantástico para desenvolvermos com as nossas crianças em casa, tá bom? Um super abraço e tchau!